Olá a todos! Esse vídeo é o resultado do trabalho de física da FUNEC, idealizado pelo professor César. Nele, vamos aprender a solucionar as questões 1, 2, 3 e 4. E claro, com o passo a passo. Você já parou para analisar como podemos calcular a resistência elétrica de algo tão pequeno como um nanofio? Nesse trabalho de física, vamos responder essa pergunta e mostrar de forma simples como a física ajuda a entender o mundo da nanoescala. Solução. Primeiro, o objetivo é encontrar a área da seção transversal do nanofio, contendo que é poucos circular. átomos na espessura, que podem futuramente ser Sempre utilizados use em a fórmula microprocessadores. da área do O círculo e chamado os dados do raio. nanofio, apresentado na figura, pode ser aproximado Em seguida, por um elevamos pequeno esse valor ao cilindro de quadrado. comprimento de Isso significa 1,5 que nanômetros. multiplicamos o número por ele A mesmo. secção reta 0,1 do nanofio vezes cerca de 0,1 é igual a nanômetros quadrados. 0,01. A resistividade Fazemos o da mesmo liga com a potência de cobre 10. utilizada é 10 elevado R a menos 6 igual a elevado ao quadrado. 21 Isso nos torna vezes 10 elevado nanômetros. a menos 12. Abre parênteses, 1 Agora, multiplicamos nanômetros é esse igual a resultado 10 por π, aproximadamente elevado a menos 9 3,14. Um engenheiro Fazemos o ainda mesmo com a precisa potência estimar de o que 10. seria possível 10 introduzir elevado a nesses menos 6 nanofios elevado nos ao quadrado. microprocessadores Isso atuais. nos torna A partir 10 dessas elevado informações, a menos 12. calcule o valor da resistência Agora, elétrica multiplicamos esse resultado no por π, nanofio aproximadamente. descrito no texto. Agora, multiplicamos esse resultado por π, aproximadamente 3,14. No final, obtemos a área de aproximadamente 3,14 vezes 10 elevado a menos 14 metros quadrados. Cálculo da resistência. Com a área em mãos, podemos calcular a resistência elétrica do nanofio. Para isso, pegamos a resistividade do cobre, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Multiplicamos esse valor pelo comprimento do nanofio, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Depois de realizar essa multiplicação, pegamos o resultado e dividimos pela área que calculamos no passo anterior. No final, o que encontramos é a resistência do nanofio. Após todas essas operações, a resistência do nanofio é de aproximadamente 0,812 ohms. Só um minutinho. Olá, tudo bem? Eu me chamo Henrique e vamos então dar continuidade a mais uma questão da lista. Pois bem, a questão 2 eu resumi ela e coloquei somente os pontos importantes para a resolução da questão, até mesmo para facilitar no processo de entendimento. Mas então, sem mais enrolação, vamos começar.
Um polímero chamado 3XR-NH3 tem valor de sua resistência elétrica nominal triplicado quando exposto às altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, sua resposta elétrica é mostrada no gráfico, neste gráfico. E a pergunta é: calcule a resistência elétrica do polímero quando exposto às altas concentrações de amônia. Pois bem, antes de começar então a questão, devemos primeiramente entender qual a linha de raciocínio necessária para que possamos concluir essa questão. E é o seguinte: este polímero, ele já possui um certo valor de resistência elétrica. Porém, quando exposto às altas concentrações de amônia, este valor ele é triplicado, ou seja, multiplicado por 3. Sendo assim, então, a linha de raciocínio que devemos utilizar é, primeiramente, calcular a resistência elétrica deste polímero sem que ele esteja exposto a essas altas concentrações de amônia, para depois multiplicá-lo por 3, exatamente igual pede a pergunta. E de acordo com as informações que temos à nossa disposição, devemos utilizar a primeira lei de Ohm. Sendo assim, então, com base no gráfico, então, vamos então substituir os valores. E é o seguinte: para sabermos quais os valores exatos, os valores certos para se usar no gráfico, devemos então traçar então uma linha retilínea pontilhada, de acordo com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, até se encontrarem nesta linha. Sendo assim, então, exatamente igual fiz nesses dois exemplos. Porém, para a resolução dessa questão, eu vou então pegar esses dois valores, por serem números pequenos, e facilitar no momento do cálculo. Mas a preferência vai de cada um, pois os valores a serem utilizados não irá alterar no cálculo. Começando então, substituindo os valores, então, como podem ver que eu já resolvi a questão, é o seguinte: substituindo os valores irá ficar R vezes 1 vezes 10 elevado a menos 4 igual a 1,5. 1 vezes 10 elevado a menos 4 vai passar para o outro lado dividindo, pois deste lado ele está multiplicando, e vai ficar então 1,5 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 4. E o cálculo vai ser o seguinte: 1,5 dividido por 1, 1,5, vezes 10 elevado a 4, pois estando o expoente menos 4 no denominador, após então o término do cálculo, ele irá então inverter o seu sinal, ficando positivo, assim sendo então 1,5 vezes 10 elevado a 4 ohms, ou então, se forem de suas preferências, 15.000 ohms. E assim então já achamos então o valor da resistência elétrica deste polímero. Porém, a questão me pede que nós encontramos o valor da resistência elétrica do polímero quando exposto às altas concentrações de amônia. Sendo assim, então, devemos então multiplicar o valor da resistência elétrica vezes 3, exatamente igual diz na questão, que o valor da resistência elétrica ele é triplicado. Assim, então, multiplicando então este valor, temos então que a resistência elétrica deste polímero será então de 45.000 ohms, ou então 4,5 vezes 10 elevado a 4 ohms. E assim então, nós então descobrimos então que o valor da resistência elétrica do polímero quando exposto às altas concentrações de amônia é 45.000 ohms, ou então 4,5 vezes 10 elevado a 4 ohms. E sendo assim, então, nós concluímos então essa questão. Eu espero que tenham entendido e que tenham gostado. E assim, então, acabou. Está resolvendo aqui a questão 3, que está pedindo para calcular o valor da resistência X, dessa resistência aqui, para que a resistência equivalente do circuito, ou seja, disso aqui tudo, seja 3R. Vamos utilizar essas duas fórmulas. Vamos dividir o processo em duas etapas. Primeiro, a gente pode observar que temos duas resistências paralelas uma à outra. Então, vamos utilizar essa fórmula para poder estar descobrindo a resistência equivalente dessas paralelas. Substituindo essas informações aqui com o que nós temos, vamos ter 2 vezes 2R sobre R
mais 2R. Substituindo a forma. Que fazemos 2 vezes 2R é igual a 2R ao quadrado. E R mais 2R, a gente pode colocar 3R. Que simplificando mais ainda, a gente pode colocar 2R sobre 3. S é a resistência equivalente das paralelas. Para a segunda parte, para descobrir o total, a gente vai usar a resistência equivalente das paralelas, que a gente acabou de calcular, mais o valor de x. Então, a resistência equivalente total, no caso 3R, que é o que o enunciado dá pra gente que é o total, vai ser igual a 2R sobre 3, que é a resistência equivalente das paralelas que acabamos de calcular, mais x, que eu ainda não tenho, vou descobrir agora. Para descobrir o x, a gente subtrai 2R3 de ambos os lados da equação. Vamos jogar o 2R3 para lá, subtraindo. X vai ser igual a 3R, que é o valor total, menos 2R sobre 3, que é o valor das paralelas. Ó, e para a gente subtrair isso aqui, a gente vai multiplicar o valor total por um denominador comum. Ou seja, vamos multiplicar por 3 para poder ficar equivalente com a resistência das paralelas. Vamos multiplicar esse valor aqui por 3, vai ficar assim. 9R sobre 3. Menos 2R sobre 3. E resolvendo aqui, a gente faz 9R menos 2R, 7R, menos... Resolvendo aqui, vai ser 9R menos 2R, vai dar 7R, sobre, repete a base, sobre 3. Então, o valor de x, para que esse circuito inteiro seja 3R, tem que ser de 7R sobre 3. Esse é o resultado final. Bom dia, gente. Meu nome é Amanda e eu venho resolver a questão número 4 de física. Então, bom, na figura 1 estão apresentadas as curvas características de setores ômicos, A e B, associando resistores iguais a esses entre x e y. Foram construído também o ciclo indicado na figura número 2. Desconsiderando as resistências elétricas dos fios de ligação e das conexões utilizadas, calcule o valor da resistência equivalente entre os pontos x e y. Então, bom, a questão pede para calcular a resistência equivalente do sistema geral e não de apenas em algum em específico. Logo, para facilitar, podemos simplificar estes 4 resistores das 2 primeiras passagens de corrente, como resistência equivalente 1 e 2. Como a terceira passagem está com apenas um resistor, não há como colocar como resistência equivalente. De acordo com o gráfico e com o cálculo de ohms, vemos que resistores RA equivalem a 12 e os resistores RB equivalem a 6. Podemos ver que a resistência 1 e 2 a resistores A e B. Devemos somá-los com 12 mais 6, que é igual a 18. Já que na resistência 2, o sistema está separando as cargas da resistência. Por último, vemos que a terceira passagem tem somente um resistor RA, com um valor de 12. Assim, podemos ver que a resistência equivalente entre os pontos de X e Y equivale a 4. E é isso, gente. Eu agradeço muito por terem visto o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que a nossa apresentação tenha facilitado o seu entendimento de como a física atua na nanoescala. Esse vídeo foi feito pela Amanda, Raíssa, Henrique e Eduarda Letícia, do terceiro A.
goosebumps to all the Sunday summer trees. Our hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shine like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before. The loaves were playing in the yard, giving goosebumps to all the Sunday summer trees. Our hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shine like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before.
lost were playing in the yard, giving goosebumps to all the Sunday summer trees. Our hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it's shy like two young lovers walking by, there's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before. The lost were playing in the yard, giving goosebumps to all the Sunday summer trees. Our hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it's shy like two young lovers walking by, there's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms,